Olá, sejam bem-vindos. Hoje abordaremos o tema Momento de Avaliação. Recebemos para nos auxiliar a nossa convidada, Karina Chessini. Seja muito bem-vinda, Karine, é um privilégio estar aqui em tua companhia. Olá, Rosemary. Olá, os queridos ouvintes do nosso programa Palavras Consoladoras. E sempre lembrando que é uma grata satisfação nós estarmos aqui em mais um programa. Então, vamos lá. No que diz respeito à economia moral, é imprescindível fazer-se uma avaliação das conquistas realizadas durante a ocorrência de cada período da nossa vida, para bem aquilatar-se de como se vai e de como programar-se a etapa nova. Este é um convite de Joana de Ângeles para nós. Como realizar essa avaliação, Karina? Interessante que nessa mensagem de Joana de Ângeles, na obra Alegria de Viver, o tema é bem sugestivo, não é verdade? Então, nós temos que sempre fazermos a avaliação de cada período da nossa vida, porque todos os períodos são grandes momentos de aprendizado. Mas a Joana de Ângeles, ela faz um comparativo com uma empresa, né? Ali no início do texto, ela faz um comparativo como uma empresa, que toda empresa tem receitas e tem despesas. E uma empresa, ela lá no final do seu exercício, ela vai apresentar um resultado, ou um resultado positivo ou um resultado negativo. E aí, depois que nós fazemos essa avaliação do resultado, nós vamos tomar algumas resoluções do que fazermos para avançarmos no caso de um resultado positivo ou avaliarmos os resultados negativos e fazermos as ponderações necessárias. A nossa vida moral é a mesma coisa. Nós também estamos aqui num grande empreendimento. Então, a nossa reencarnação é um grande empreendimento. É uma benção nós estarmos aqui. Então, ao final de cada etapa importante, de cada exercício que a gente tem, de cada período, nós temos que fazer a avaliação das perdas e dos ganhos, principalmente do ponto de vista moral, porque materialmente falando, a gente consegue dar conta de muitas coisas, ou deveríamos termos uma conduta regrada, que nós pudéssemos fazer cortes aonde são necessários, diminuir despesas quando a nossa receita diminui. Do ponto de vista moral, é a mesma coisa. Então, o nosso grande objetivo aqui é a nossa evolução espiritual. Se numa determinada experiência da nossa vida nós não tivermos sido exitosos, no sentido de adquirirmos virtudes naquele período de provação, seja uma provação física através de uma doença, então nós temos que ver qual foi o ganho que nós obtivemos naquele período. Uma doença que nós tivermos conosco, no nosso corpo físico, ou uma doença com algum familiar. Tudo que nós passamos na nossa vida, tudo que nós experienciamos, tem um objetivo nobre. E esse objetivo nobre é um objetivo do aprendizado. Isso é um ganho positivo. Então, quando a gente se rebela, quando a gente maldiz de Deus, quando a gente reclama daquele acontecimento, quando a gente não supera, a gente fica no débito. E aí a gente tem que dar conta de como que a gente vai quitar aquele débito. Então fica aquela questão negativa. E aquele saldo negativo, ele precisa ser coberto. Como que a gente cobre um saldo negativo na nossa economia moral? Fazendo o bem, nas obras em torno do bem. Esse é o nosso grande ganho, é o nosso grande mérito, é quando a gente, a partir das experiências, a gente ganha nas aquisições de virtudes. E isso, se a gente não fizer a avaliação justa dos períodos, e aí a gente perpassa pela autoavaliação do nosso comportamento, como que a gente vai administrar a nossa empresa
a nossa reencarnação. Esse é um grande desafio e Joana, ela é bem clara nesse sentido também no texto, quando ela fala, né? E quando a gente constata os equívocos, como tu mesmo comentaste, Karina, nós temos que dar conta, então, de corrigi-los, né? E ter o bom ânimo para isso. Mas ela também comenta que quando a gente identifica os êxitos, porque eles acontecem, né? Nós temos que preparar para multiplicá-los. E isso também é bonito, porque essa multiplicação desses êxitos que nos dá a fortaleza para corrigir o que a gente ainda está em débito, não é isso? Com certeza, nós temos que ser otimistas, nós temos que fazer uma avaliação positiva das nossas atitudes, porque nem sempre nós falhamos. E aqueles momentos em que nós acertamos, em que nós corrigimos os nossos equívocos, são bênçãos que a gente tem. Então, a gente nunca pode se colocar numa atitude de vítima, porque ninguém é vítima, todos nós temos oportunidades de melhoria, todos nós temos oportunidade de fazermos essas avaliações em torno dos nossos cometimentos, das nossas atitudes. E todos nós reencarnamos para o êxito. Essa é a parte bonita da nossa vida. Ninguém reencarna com o objetivo de errar. Nós reencarnamos com o objetivo de acertar, de nos aprimorarmos, de nos modificarmos, de nos melhorarmos a caminho da luz. E isso é para todos. Agora, o que faz a diferença são as nossas decisões. Quais as decisões que a gente toma na nossa vida? É seguirmos a caminho da luz ou é nós ficarmos estacionados? Então, nós temos opções, várias portas se abrem nessas nossas experiências, essas experiências que nós temos na nossa vida. Então, todos nós temos a oportunidade de sermos exitosos. E para isso, basta que nós queiramos o êxito. Se não tiver este movimento nosso, de dentro para fora, de promovermos a mudança nas nossas atitudes, pouco avançaremos. E é importante também nós colocarmos, né, Karina, que o conhecimento, ele é um facilitador para nós. A partir do momento que a gente busca uma leitura edificante, uma obra espírita ou filosófica, e mesmo o evangelho, que é o nosso grande direcionador da nossa parte moral, essa compreensão toda facilita esse exercício, né, que cada um de nós deve fazer, né, de se autoavaliar, para que a gente possa, então, mudar o rumo, continuar naquele mesmo rumo e fazer os ajustes finos, porque o grande objetivo de cada um de nós, espíritos, é nos tornarmos um homem de bem e nos aproximarmos de Deus. Com Isso faz toda parte certeza. da nossa caminhada aqui, né, Karina? Com toda certeza. E nós temos que nos libertarmos da ignorância, porque é justamente a ignorância que atrapalha o nosso avanço, moralmente falando. Então, a gente tem que, através da leitura, através do estudo, através do exercício das boas obras, do autoconhecimento, do conhecer, da gente se libertar da ignorância. O que a ignorância é? É o desconhecimento. Então, nós somos ignorantes em muitos aspectos, porque não faz parte da nossa profissão, da nossa evolução, do nosso crescimento. Então, vamos nos libertar da ignorância. Então, temos grandes desafios pela frente, mas com certeza todos nós temos o auxílio dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, e que nós possamos, através do nosso buscar, encontrar as respostas que nós estamos, né, procurando, para então tomarmos as decisões corretas e um rumo cada vez melhor e fazermos então esse nosso caminhar
mais suave. Karina, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, passa rápido, né? Eu quero te agradecer mais uma vez a tua colaboração. Fica aqui o agradecimento para todos, um fraterno abraço a todos. E aprendizado em aprendizado, o relógio da eternidade nos propiciará o crescimento no rumo de Deus e na aquisição da virtude da paz. Essa é a nossa reflexão que fica para o final de Joana de Ângeles. Muito obrigada.